Eu acho essa questão bastante interessante. Getúlio Vargas fará 70 anos agora do seu falecimento e até hoje ele continua influenciando a política brasileira, como eu tenho certeza que nos próximos 100 anos o presidente Lula vai estar influenciando com todo o seu legado a nossa política, e essa é uma questão muito importante que foi colocada aqui. Mas eu queria voltar um pouco no tema que anteriormente o senhor estava tratando, que refere-se a essa polarização. Essa polarização, no meu modo de vista, tem muito a ver também com a comunicação social do governo, né? Com a comunicação social do governo, e o senhor esteve lá. O senhor, como ministro, esteve ocupando um cargo que era, né, a SECOM, né, responsável pela comunicação do governo. A comunicação do governo está falhando. Nós estamos vivendo outros tempos. Parece que a oposição entrou já há muito tempo nas redes sociais, nessa comunicação mais direta, mais rápida, mais influente, que chega mais à população, e o governo do PT não consegue fazer isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, né, enquanto esteve lá na SECOM, e como é que o senhor acha que o governo atual pode fazer, o que está faltando. Até a SECOM está sem ministro no momento, né? Ela está com o ministro interino. Então, quer dizer, talvez eu acho que o presidente Lula esteja esperando o senhor concluir o seu mandato lá em Araraquara para colocá-lo lá para chefiar a SECOM a partir de janeiro do ano que vem. Queria saber quais são suas ideias para a comunicação do governo ser mais efetiva e trazer mais benefícios para o governo, no sentido de unir mais a base e de levar a população às realizações que têm sido feitas. Por exemplo, nós temos um nível de desemprego, hoje o desemprego está baixo, a inflação caiu, o PIB está crescendo, mas ninguém fica sabendo disso. Né? O senhor acha que o Paulo Pimenta não estaria fazendo um bom trabalho, então? Não, eu nem... Arrematando a pergunta eu nem emiti do Pacheco, né? Mas deixa eu falar uma coisa, Pacheco. Eu tenho uma coisa comigo de quem foi ministro. A comunicação não pode ser a genie do governo. E faço aqui uma metáfora, a peça materializada na música do Chico Buarque. Porque o governo tem problemas, você visualiza a comunicação. Eu acho que o Paulo Pimenta é um bom ministro da comunicação, acho que ele faz um esforço absurdo para dar conta das dificuldades que o governo encontra. Agora está cumprindo uma missão muito importante no Rio Grande do Sul. Né? Mas o que eu digo aqui, também não estou redirecionando a crítica, não. Eu vou enfrentar o debate que você propõe. É que eu penso que fica mais fácil a comunicação comunicar quando o conjunto do governo sabe o que precisa ser comunicado, né? Porque, na verdade, a SECOM ela é uma prestadora de serviço, né? Se o governo tem uma clareza do que é prioridade para ser comunicado, do que é a ideia majoritária que o governo quer passar para a sociedade, do que é que nós queremos disputar na opinião da sociedade, é mais fácil a SECOM fazer o seu trabalho. Se o governo tem essa dificuldade de formular coletivamente, né, o que nós queremos fazer chegar... Isso independente do governo Lula, estou falando de qualquer governo, pode ser o Tarcísio, pode ser o Eduardo Paes, pode ser o governo Rafael lá no Piauí. Se o governo não tem clareza do que é que ele quer fazer com que seja a ideia majoritária que seja disputada na sociedade, não é a SECOM que vai responder por isso. Mas a quem está faltando essa clareza? Não, ao presidente da República? Não, de
forma alguma. Eu não estou fazendo, como eu disse aqui, eu não estou transferindo a crítica. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ser injusto de achar que a comunicação resolve os problemas do governo. A comunicação não resolve os problemas do governo. A comunicação, ela traduz aquilo que o governo constrói. Repito, seja o governo do presidente Lula, ou seja qualquer governo, né? A comunicação, ela tem que traduzir a concepção do governo, né? Eu penso que numa sociedade, como a gente estava discutindo polarização agora há pouco, é muito difícil você se comunicar se você não tiver o governo todo remando do mesmo lado. Então tá, o Paulo Pimenta elabora uma campanha, né, mostrando o que o governo está fazendo para o Rio Grande do Sul. Mas se o governo inteiro não tiver a mesma interpretação, os ministros não falarem a mesma coisa, né, os agentes políticos não falarem a mesma coisa, essa campanha fica solta no ar. Compreendo. Né? A comunicação não é só a peça publicitária que vai para a televisão, que vai para o rádio, que vai para as redes sociais. A comunicação é um conjunto. Aquilo que você pôs na TV, nas redes sociais, nas rádios, tem que estar na boca dos ministros, tem que estar na boca dos presidentes dos bancos. Mas essa dificuldade não tem a ver com a quantidade de ministros também? Não, não acho que é quantidade de ministros. Você pode ter, você pode ter 10 ministros. 38 ministérios. Eu repito, se a gente for pegar o exemplo do governo do presidente Lula, a gente pode aprofundar. Mas eu digo isso, eu não vou aqui fazer críticas. O governo do presidente Lula ainda eu tenho obrigação de colaborar. Eu vejo muita gente errando na comunicação. Não é só o governo do presidente Lula, como vocês estão falando aqui. É porque aí você vê uma peça publicitária rodando nos veículos, aí você vê um secretário de governo falando outra coisa, que é antagônico àquilo que está rodando. Mas aí de onde que está faltando essa eu acho que nós estamos, evidente, repito, nós estamos num ambiente muito polarizado, num país muito polarizado. Se a gente não tiver clareza que comunicar com os iguais, Evandro, é fácil. Quem votou no presidente Lula, qualquer política de comunicação que você fizer, vai dar conta. Você não precisa se esforçar muito. O difícil é furar a bolha. Eu acho que a nossa maior dificuldade é furar a bolha. É a gente conversar com aquele que não votou no presidente Lula. Mas também não é aquele que fica em redes sociais xingando o dia inteiro. Né? Que esse, eu digo assim, que ninguém converte convertido. Esse que fica lá militando bravamente nas redes, esquece. Esse você pode dizer que eu concordo com você. Nós estamos vivendo, né, aumento da renda, nós estamos vivendo estabilidade da inflação, nós estamos vivendo crescimento do PIB, nós estamos vivendo indicadores econômicos fantásticos, Perfeito. Mas a gente não consegue fazer com que isso fure a bolha. Eu acho que essa é a nossa dificuldade. Quem pauta a imprensa é a Faria Lima. Você tem uma gestão, do meu modo de ver, e os números traduzem isso, no Ministério comandado pelo Fernando Haddad, uma gestão responsável, uma gestão eficiente, mas está sempre o mercado ali dizendo... Sabe que eu concordo com você, se você me permite? Até o mercado ele é meio bipolar, né? Tem dia que eles adoram o Fernando Haddad, quando interessa derrubação, eles detestam. Olha, eu não estou aqui também, eu estou aqui para conversar, não estou aqui para fazer crítica gratuita a ninguém. Mas o que eu penso? São mais de 370 bi que nós herdamos de contas gerados pelo governo Bolsonaro. Não estou criticando, o governo Bolsonaro tinha as convicções dele, achou que soltando as rédeas do gasto público ele ganhava a eleição, enfim, foram as convicções que ele defendeu. Mas tá bom, nós herdamos. Por isso que eu acho que eu não estou dizendo que nós não temos erros de comunicação. O nosso governo não disse isso para a sociedade. Nós não falamos que a gente estava herdando contas a pagar que iam pressionar as medidas tomadas pelo nosso governo, pelo governo do presidente Lula. Eu concordo com você, o ministro Fernando Haddad tem feito um esforço imenso para equalizar as contas públicas. Mas, claro, quando você herda uma conta grande para você pagar, achar que você põe essa conta para dentro da noite para o dia, não é real, não é honesto.
Então, eu vejo o Fernando Haddad, quando ele manda para o Congresso Nacional um arcabouço, quando ele tenta criar uma linha de orientação para a economia, eu vejo ali um esforço grande. Ele vai resolver do estalar dos dedos? Evidente que não, ninguém é mágico. Nós vivemos num país que arrasta déficits, O importante é como você diz do mercado, é o mercado entender, os agentes econômicos entenderem que existe um esforço para equalizar. Agora, eu concordo, e aqui é a minha convicção, nós vamos fazer o pobre que vive do salário mínimo pagar a conta? Nós vamos fazer a educação pagar a conta? O que isso significa para o futuro do país? Mas, senhor prefeito... Nós vamos fazer, só para eu terminar, a saúde pagar a conta? Ué, são perguntas que o país tem que responder. O país tem que responder. Eu penso que a gente tem uma saída para fazer cair a violência, para diminuir a violência, diminuir a criminalidade, que é o dia que a gente universalizar a educação. A educação no Brasil tinha que ser integral. Da mesma forma que a gente persegue a queda do déficit, a melhoria das contas públicas, e nós temos que perseguir, não estou dizendo que não tem, temos que perseguir. E o Fernando Haddad tem feito gestos e mais gestos para dizer, nós vamos perseguir a queda do déficit, nós vamos perseguir a redução do déficit, mas não por magia, por gestão, por racionalidade. Do mesmo jeito, a gente tinha que perseguir que a educação integral fosse universal no Brasil. Se nós temos um caminho para disputar o adolescente de hoje com a biqueira, com o tráfico de drogas, é ele dentro da escola. Se nós temos um caminho para disputar a menina que vai para a prostituição, é a educação integral, é ela dentro da escola. Se nós temos condições de disputar com a violência sistêmica no Brasil, é os nossos adolescentes e os nossos futuros jovens estarem dentro da escola. Então, do mesmo jeito que a gente persegue a redução do déficit, e repito, nós tínhamos que perseguir que a educação integral fosse universal no Brasil.